ótimo. Vamos lá, paletada, obrigado. Meninos, vamos lá. Hoje eu vou dar uma enquadrada aqui, até por uma questão que é a seguinte: dá uma revisão geral aí com vocês do que nós trabalhamos até o momento, tá? Dar uma buscada nisso, relembrar conceitos, andar um pouquinho, duas questõezinhas da apostila. O primeiro momento vai ser bem sossegado. Então, bora! Estamos falando aí da química. De página 3, 4, 3, se não me engano. Confiram aí para mim. Tá. Página 3, 4, 3, se não me engano. Vamos lá, gente. Última aula, tá? Nosso último contato. Ele falava o seguinte: a gente analisou, a gente viu, na verdade, qual seria a unidade que se trabalha com átomos. Então, como a gente está falando de algo bem pequeno, a gente está falando de partículas minúsculas, né, dentro de átomos, moléculas, a gente trabalha com uma unidade de medida diferente, também bem pequenininha. Essa unidade seria o quê? U. Lembra do U? O que seria esse U mesmo? 1/12, uma unidade de 12 unidades, especificamente do átomo de carbono 12. Isso é padrão. Então, esse U significaria para nós uma parte de 12 partes do carbono 12. Carbono 12, 12 é massa. Então, se eu peguei o carbono de massa 12 e dividi em 12 partes iguais, cada parte dessa vai ser 1. Ótimo. Esse 1, ele virou para nós o quê? Ele virou um padrão. Então, os átomos, quando a gente vai trabalhar com massa, nós trabalhamos com esse padrão U. E aí, eu pedi para que vocês anotassem uma informação muito importante, que era a seguinte: um U pesa 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, essa informação aqui, eu disse para vocês que ela era muito importante, para a gente entender um pouquinho mais à frente essa brincadeira. Então, só para recapitular: massa dada em U, unidade de massa atômica, nosso padrão, foi obtido a partir de quê? A partir da divisão do carbono 12. Peguei um átomo de carbono 12, dividi em 12 partes, peguei uma e falei: esse é o nosso padrão de medida. Tá, mas em grama, quanto pesa isso? 1,66 vezes 10 a menos 24. Ótimo, tranquilo, tudo de boa. Tanto está de boa que, se eu usasse aquele exemplo tradicional, o átomo de oxigênio, massa 16. O que eu posso dizer desse oxigênio? Eu posso dizer que esse oxigênio pesa 16 o quê? U. Significa que esse oxigênio pesa 16 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tranquilo até o momento, galera? De boa? Show! Então, lembra que o U pesa isso daqui, ó. Então, se eu quiser encontrar a massa de um átomo em grama, é só eu fazer isso. E aí eu queria aproveitar pelo seguinte.
seguinte. Que número é esse aqui em cima? Isso aqui é o que nós chamamos de número de massa. Vamos lá. Galera, não se esqueça. Número de massa é diferente de massa atômica. Tudo bem a diferença? Qual é a diferença de número de massa para massa atômica? Galera de casa. A massa atômica é a média ponderada, não é? A massa atômica é? A média ponderada. A média ponderada. E agora que eu me dei conta, achei que o microfone estava de boa. Pronto, melhorou? Sim. Beleza. Então, ó, número de massa, galera, é aquele A é igual a P mais N. Número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Massa atômica é o que você chama de média ponderada. Média ponderada. Que nós vimos na última aula. Como é que a gente calculava? A massa atômica seria a massa do primeiro vezes o percentual dele, mais a massa do segundo vezes o percentual dele, tudo isso dividido por 100. Ah, mas o que é A1? O que é A2? São os isótopos. Ótimo até aí. Então quer dizer que a massa atômica, a que está na tabela periódica, é uma média. A massa que eu representei aqui em cima é o quê? Número de massa. 8 prótons mais 8 nêutrons. Sossegado até aqui, de boa até o momento. Ótimo. Bem, galera, isso foi basicamente o que a gente tinha trabalhado. Então, só para dar uma recapitulada. O nosso padrão, um U, o conceito de número de massa e a massa atômica. Lembrando, massa atômica é aquela que vai estar onde? Lá na tabela periódica. Tá? A massa atômica é a que está lá na tabela. Quando você olha para uma tabela periódica, a massa que você encontra é a massa atômica. Agora, a gente vai inserir aqui uma novidade. Nós vamos entrar aqui com outro conceito, que vocês também devem se lembrar, que é o conceito do mol. Galera, vocês presentes, o que é mol? Alguém se lembra? Massa por massa molar? Mas o que é o mol? O que é? Significa o que o mol? Quantidade de matéria? Quantidade de Matéria. matéria. Para ser mais específico, galera, mol significa... Vou usar um termo bem simples aqui, ó. Mol significa quantidade de coisas. Mol é quantidade de coisas. Se eu tenho, recapitulando lá, ó, aquela ideia, se eu tenho uma dúzia, eu tenho 12 unidades. Interessa de quê? Não, se eu falar que tem uma dúzia, você já sabe que são 12.
Se eu falar para você que eu tenho uma dezena, tá claro para você que eu tenho 10 unidades? Se eu falar que eu tenho uma centena, tudo bem que eu tenho 100 unidades? Ótimo. Se eu disser que eu tenho 1 mol, quantas unidades eu terei? 6 vezes 10 a 23, o quê? 6 vezes 10 a 23 coisas. Não interessa do que eu estou falando. Se eu falar que eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 coisas. Se forem ovos, 6 vezes 10 a 23 ovos. Se forem lápis, 6 vezes 10 a 23 lápis. Se forem pessoas, 6 vezes 10 a 23 pessoas. 1 mol é a quantidade de coisa. Esse valor específico é o que nós chamamos de constante de Avogadro. Então, o que é a constante de Avogadro? Exatamente o número de unidades elementares, a quantidade de coisas que eu tenho em 1 mol. Pronto, padrão. Lembre-se disso, galera. Guarde isso. Por quê? Porque entender isso é fundamental para você compreender o todo. Lembrar que quando estamos falando em mol, nós estamos falando em quantidade de coisas. Exemplo. O2 e O3. Olha só os exemplos, hein? O2 e O3. Se eu tiver 1 mol de O, eu terei quantas unidades de O? 6 vezes 10 a 23, o quê? Átomos de O. Por quê? Porque o oxigênio é um átomo. Então, são 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tiver 1 mol de O2, eu terei o quê? Quantas? O O2 não é uma molécula? Então, eu terei o quê? 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Tudo bem até aqui? Ótimo. Se eu tivesse 1 mol de O3, o O3 não é o ozônio, não é uma molécula? Eu vou ter quantos, então? 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Tudo bem até aqui? Dá uma olhadinha. Átomo, molécula e molécula. Olha o que eu vou dizer. O2. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Olha o que eu vou dizer aqui embaixo. 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Galera, diga para mim se vocês entenderam o que está rolando aí. Fala para mim. Oi? Não, tá feito. Eu quero assim. Ao olhar para aquilo ali, vocês entenderam? Sim. Em 1 mol de moléculas de O2, em 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de O. É a mesma ideia do que se eu estivesse falando que
Em uma dúzia, são sempre quantas unidades? 12. Uma dúzia de casais. São quantos casais? 12. São quantas pessoas? Em uma dúzia de casais, eu tenho 12 casais. Em uma dúzia de casais, eu tenho 24 pessoas. Ficou claro? Eu tenho 2 dúzias de pessoas em uma dúzia de casal. Que é exatamente o que está aqui, ó. Em 1 mol de O2, eu tenho 12 átomos de O. Porque 1 mol são 6. Em 1 mol de O3, eu tenho 18 vezes 10 a 23 átomos de O. Sossegado para todo mundo? Galera de casa, de boaça aí? Sim. Sim. Oh, beleza, então. Galera, agora dentro dessa brincadeira, vamos lá. Massa de 1 mol. Lembra? O oxigênio pesa quanto? 16. Então você vai fazer o seguinte. Um átomo pesa 16 o quê? U. Um mol de átomo vai pesar 16 gramas. Perceberam isso? Ó, um átomo, 16 U. Quando eu falei em mol, 16 o quê? Grama. Ficou clara essa pegada? Tem a ver. Vamos ver então. Vamos calcular para entender, né? Um átomo de O pesa o quê? 16 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Um átomo. Em 1 mol de átomo, são quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. Isso vai pesar quanto? X, não é? Então, eu sei quanto pesa um átomo. Tá lá. Então, quanto pesa 1 mol de átomos? X, então, seria, bora lá, 6 vezes 16 vezes 1,66 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 24. Isso daqui vai dar para nós 159 vezes 10 a menos 1. Se eu ando com a vírgula, isso aqui vai dar quanto? 15,9. Isso é aproximadamente o quê? Então está comprovado que se um átomo pesa 16 U, 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos, vai pesar quanto? 16 gramas. Ficou claro essa brincadeira aí? Galera de casa, entendeu de onde sai essa conversão? Sim. Professor, Oi? mas a massa molecular eu não vou considerar ela quando eu vou fazer essa conta do mol? A massa molecular, se você o que eu estou fazendo aqui, vou virar para você. O que eu estou fazendo aqui é mostrar para você por que a massa do cara em U
é a massa do cara em mol. Você pode fazer isso para qualquer um, vai dar sempre a mesma coisa. Sempre aproximadamente a mesma coisa. Quando você vai encontrar a massa molar do elemento, você soma, né, as massas atômicas e coloca em grama a unidade. Ficou claro isso para você? Ai, mais ou menos. A gente vai fazer algumas questões, vai fixar isso aí de boa. Diga. Não. 1U vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Entendeu? Então, U é uma unidade que vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu tenho 1 mol de Us, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, o U é a unidade de massa para átomo. Como a gente está trabalhando, né? A gente trabalha com unidades, com quantidades, né? Assim, mas se você pensar, 16 gramas de O correspondem a 6 vezes 10 a 23 moléculas de O. São 600 sextilhões de moléculas. É um negócio absurdo. É um número gigantesco de moléculas em 16 gramas, que tecnicamente é uma quantidade extremamente pequena. É uma massa muito pequena para uma quantidade de moléculas muito grande. Esse é o intuito. Inclusive, isso pode virar questão de vestibular para vocês, até em virtude da crise do oxigênio no Amazonas. Eles podem pedir para vocês calcularem, por exemplo, quantas moléculas de oxigênio tem dentro de um cilindro, pela massa ali do gás presente. Isso é possível? Então ele pode perguntar quantas moléculas estão escapando, quantas moléculas a pessoa vai usar. Isso é possível de acontecer. Então, o que eu quero que vocês entendam é, quando eu estou trabalhando com um átomo, a unidade de massa atômica, o 1/12 do carbono 12. Só que nós, quando estivermos trabalhando normalmente, a gente vai trabalhar com a unidade grama. E aí, a partir do momento que a gente começa a falar da unidade grama, a gente começa automaticamente a trabalhar com a constante de Avogadro. Tudo bem até aí? De boa. Gente, só um instantinho para eu trocar essa bagaça. Vamos lá, vamos lá. Depois lixo. Opa. Segura aí, calma aí. Tô indo. Tá de boa. Momento de desinfecção, calma aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Galera, agora eu vou pedir para vocês o seguinte. Na apostila, na página 344, tá? Galera que está em casa aí, todo mundo. Na página 344, tem uma atividade resolvida. Questão resolvida, número 1. Eu quero que vocês leiam ela, entendam o que o enunciado está querendo, olhe a resolução e diga se ficou tudo bem. Vamos lá, galera? Pessoal de casa aí, manda ver. 345? Tá, 345. Questão de número 1, atividade resolvida. Uma questão que fala do C, muita coisa, H, 30 e lá, pancada, O. Beleza. Manda ver, dá uma olhadinha nela aí. Oi? Eu fiquei com uma dúvida. Você está olhando para o alto. A quantidade de átomos e a quantidade de mols sempre vai ser igual? Não. A quantidade de mols, 6 vezes 10 a 23. A quantidade de átomos vai depender da molécula que você está falando. Vou te dar um exemplo. Vamos lá.
Dá para ver aqui nesse canto aqui um rascunhão. Ó, H2SO4. Se eu te perguntasse quantos átomos você tem em uma molécula? São 7. Então, ó, o H2SO4, ele é um total de 7 átomos. Beleza. Em 1 mol de H2SO4, o H2SO4 é uma molécula, não é? Então, em 1 mol de H2SO4, eu tenho quantas moléculas? Em 1 mol de qualquer coisa, eu terei sempre 6 vezes 10 a 23 desta coisa. Até aí tudo bem. Então, em 1 mol de H2SO4, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. Ótimo. Agora, se eu te pergunto, em 1 mol de H2SO4, eu tenho quantos átomos? 7 vezes 6 vezes 10 a 23. Exatamente essa análise aqui, ó. Se em uma molécula eu tenho 7 átomos, em 6 vezes 10 a 23 moléculas, 1 mol, eu terei 7 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Por quê? Porque a molécula é formada por mais de um átomo. Se eu estivesse trabalhando com um átomo, aí já seria diretamente. Ficou claro para você aí? Sim, prof. Mas esse negócio aqui embaixo que você colocou que um átomo é igual a 12U e 1 mol de átomo é igual a 16 gramas. O que é isso que eu não entendi? Beleza. Isso aqui é só para você poder visualizar o seguinte. Quando nós estamos trabalhando com um átomo, a unidade padrão é o U. Então, em um átomo de oxigênio, pesa 16 U. Mas e se eu tiver 1 mol de átomos de oxigênio? Se eu não quiser trabalhar com 1, eu quiser trabalhar com 6 vezes 10 a 23. Neste caso, quanto vai pesar 1 mol de átomos de oxigênio? A massa é a mesma. O que era 16 continua sendo 16. Só que agora, o que era U se transformou para grama. Por que é só trocar o U e botar o G? Expliquei aqui, ó, o porquê disso. A partir do momento que nós sabemos quanto pesa um U, dá para você encontrar. Então, o exemplo. Uma molécula de H2SO4, uma molécula pesa 98 U. Pergunta: quanto pesa 1 mol de H2SO4? Uhum. 98 vezes 6 vezes 10 é 23? O que vai dar o quê? Eu vou te explicar. Precisa fazer conta não, ó. 98 gramas. A massa não é U, então você já transforma direto para grama. Se uma molécula pesa 98 U, 1 mol de moléculas vai pesar 98 gramas. O que você fez? O que muita gente faz, que é normal. Quando alguém pergunta assim, quanto pesa 1 mol de? Aí quando você ouve a palavra mol, você já pensa no 6 vezes 10 23. Mas o 6 vezes 10 23, ele não é a massa. Ele é a quantidade de coisa. Então, quanto pesa 1 mol de? Mas o que é esse D? Ah, é H2SO4. Você vai na tabela. O S pesa 32. Com mais 2 do H, 34. 4 vezes 16, 64. Com mais 34, 98. Então, 98U é a massa de um átomo, de uma molécula. Mas e se eu quiser 1 mol? Pego o U e transformo para G. Tiro o U, coloco o G. Pronto.
Por quê? Você não precisa ficar fazendo aquela regra de 3. Aquela regra é para provar para você que o 16U é o 16 gramas. Se você fizer a mesma conta ali, vai dar a mesma coisa, vai dar 98 gramas. Então, quando eu quero saber qual é a massa de 1 mol, é o somatório das massas atômicas dada em grama. Isso é o que nós chamamos de massa molar, que é a massa de 1 mol. Tudo bem até aí? Ficou claro aí para quem está em casa? Agora Pera, entendi, professor. prof. Diga aí. Então, um átomo vai, tipo assim, no caso do oxigênio, um átomo é 16, 1 mol é 16 gramas. Fechou, então. Só isso. Perfeito. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, é importante você saber de onde vêm esses valores. Esses valores vêm exatamente daqui. Sossegado? Na questão da apostila, no exercício resolvido, dá uma olhada nele, veja a resolução e diga para mim se fez sentido. É isso, professor. Foi de boa? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida em questão aos expoentes. 23, aí tá menos 12, aí virou 9. E eu não entendi por quê. 23. Fala de novo. A regrinha de 3 ali tá tipo 6 vezes 10 é 23. Aí depois tem 1 vezes 10 é menos 2. E o resultado dá 2,13 vezes 10 é 9. Só que eu não entendi o porquê é 9. É na questão da apostila. Ah, na questão da apostila. Sim. Ah, tá. Entendi. Vamos lá, então. Questãozinha da apostila. Você me empresta a apostila, por favor? A minha eu perdi. Já. A minha eu já consegui. Então, vamos lá, galera. Ó. Ferormônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de determinadas espécies de insetos com diversas funções, como a reprodutiva, por exemplo. Agora vem a parte que interessa. Considerando que um determinado feromônio possui fórmula molecular C19H38O, então, quem é a molécula em questão? C19H38O. Ótimo. O que nós sabemos dessa molécula? Nós já podemos determinar que 1 mol dela vai pesar 282 gramas. Tanto é que está aí, ó, 282 gramas por mol. 1 mol pesa 282. Como é que eu encontrei isso? 12 vezes 19 mais 38 vezes 1 mais 16. 282. Então, sabemos que 282 gramas, 1 mol, corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ótimo, tudo sossegado. E, normalmente, a quantidade secretada é cerca de 1 vezes 10 a menos 12 gramas. Então, foi secretado 1 vezes 10 a menos 12 gramas. O número de moléculas existentes nessa massa. Então, a pergunta é, ele te deu a molécula, nós já encontramos a massa molar dela. Já sabemos quanto pesa 1 mol. Sabemos que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Mas ele não secretou 282 gramas, ele secretou 1 vezes 10 a menos 12 gramas. Beleza. Quantas moléculas, então, eu tenho nessa massa? 282 corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 vezes 10 a menos 12 gramas corresponde a X molécula. Regrinha de 3, multiplica cruzado. 1 vezes 6 vai dar 6. 10 a menos 12 vezes 10 a 23, repete a base, somos expoentes. Então, nesse caso, é 23 menos 12, 9. Então, ficaria... Oi? 10 a 11. Isso.
Nesse caso, então, ficaria 6 vezes 10 a 11 dividido por 282. 0,0213, 2,13 vezes 10 a 9. Ficou claro aí? Ficou, obrigada. Show? Professor, Na página 347 agora, questãozinha de número 4. Façam ela então agora, questão 4, página 347. Oi. professor, Oi. se o senhor puder mandar aquela lista de exercício. Qual o número? Questão Não. 4. Não, Aqui fala... a lista de exercício que o senhor falou que ia mandar. Eu mandei umas questõezinhas hoje para a aula da tarde. Eu mandei 6 questões bem básicas para vocês treinarem. Mas eu vou preparar também para enviar a lista. Porque realmente nesse carnaval eu acabei aglomerando. Mentira, fiquei em casa. Mas é porque eu tirei uns dias mesmo para dar uma descansada. Mas eu mando. Fica Tá bom. tranquilo. Obrigada. Já, nossa, acabou? Que isso, gente? Oh, meu Deus. Então, na próxima aula a gente corrige a questão. Meu Deus. Passou rápido esse negócio. Jesus.